Bom dia, alunos do Pré-Medicina Anglo Manhuaçu. Vamos continuar nosso trabalho de identificar e dar nome aos compostos da química inorgânica. Hoje, os hidrácidos. Nós já vimos como é que se faz para identificar e dar nome a óxidos, hidróxidos. Lembra? Todo óxido é elemento 2, oxigênio. Aqui o número de oxidação do elemento em questão. Hidróxido é elemento OH, e aqui o NOx do elemento em questão. Hoje falaremos dos ácidos. Ácidos, eu tinha dito no primeiro encontro nosso, são dois tipos diferentes de ácidos, que vocês têm que saber identificar e dizer o nome que eles têm. Há ácidos que não possuem oxigênio. A fórmula é simplesmente H ligado a alguém, conhecidos como hidrácidos, ácidos não oxigenados. São poucos, vou passar todos logo e dizer o nome que eles têm. Ácidos que não têm oxigênio: HF, HCl, HBr, HI, um outro muito comum de aparecer em prova, o H2S e o HCl. São só esses 6 que vocês têm que conhecer bem, pela fórmula e, obviamente, pelo nome. Como é que se faz para dar nome a um ácido que não tem oxigênio? Use o sufixo hídrico na nomenclatura dos ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, esse seria o ácido fluorídrico, esse o clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico. Esse aqui, o último, é o ácido cianídrico. Agora, o nome mais correto para esses ácidos, embora você possa chamá-los de ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico, quando chegarmos no capítulo sobre ácidos e bases, você verá que, na verdade, essas substâncias químicas, elas só têm propriedade ácida em solução aquosa. Então, o nome mais adequado para esses compostos, antes de mexermos com teorias sobre ácidos e bases, é assim, ó. Todo composto não oxigenado, o nome dele pode terminar com o sufixo eto. E como é que isso é feito? É feito assim, ó: hidreto de flúor, hidreto de cloro, ou até o inverso. Ao invés de eu dizer hidreto de flúor, eu digo fluoreto de hidrogênio. Hidreto de cloro, cloreto de hidrogênio. Hidreto de bromo, brometo de hidrogênio. Hidreto de iodo, iodeto de hidrogênio. Hidreto de enxofre, sulfeto de hidrogênio. Aqui só tem uma saída, de trás para frente, cianeto de hidrogênio. Pegou? Simples. Saber o nome desses 6 ácidos não oxigenados que aparecerão em várias situações nos capítulos que ainda temos por estudar. Falta ainda falar dos ácidos oxigenados, também conhecidos como oxiácidos, vamos a eles, e depois, para fechar, os sais, que lembra, no início eu disse, não havia nenhuma dica que eu pudesse dar sobre como é que se identifica um sal. Aguarda mais um pouco, confia, deixa eu só apagar aqui para começarmos a mexer então com ácidos oxigenados. Também conhecidos como oxiácidos. Como que eu os identifico e como que a gente faz para dar nome ao oxiácido? Oxiácidos, eles têm geralmente em sua composição química uma formulação assim, ó: um certo número de átomos de hidrogênio, alguém no meio da fórmula e um certo número de átomos de oxigênio. Veremos inclusive um dia que essa diferença entre o número de oxigênios e o número de hidrogênios na fórmula de um óxido ácido
é que vai me dar uma ideia da força ácida, de que eles possuem ou não. Deixemos isso para um capítulo sobre ácidos e bases da química inorgânica. Agora, por enquanto, é só identificação. Identificação e o nome que eles têm. Lembra daquele quadrinho nosso em que, para os números de oxidação, a gente fez uma seguinte combinação, que era menor carga oso, maior carga íquo. Todo aquele quadro será útil para você conseguir dizer o nome de um ácido que tenha oxigênios em sua composição química. Vamos a alguns. Por exemplo, apareceu para você na prova HNO3. E eu quero saber o nome que esse ácido possui. Você escreve a palavra ácido e foca no elemento central da fórmula, que nesse caso é o nitrogênio. Agora é só você fazer uma continha. Faça uma continha comigo. Hidrogênio geralmente tem carga mais 1. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Agora pensa. Mais 1, menos 6. Até agora deu menos 5. Se até agora deu menos 5, é porque o nitrogênio que está ali no meio deve ter carga mais 5. Carga mais 5. O nitrogênio, ele pertence à coluna 5A, tabela periódica. Lembra que na coluna 5A as cargas elétricas são ou mais 3 ou mais 5? Menor carga, oso. Maior carga, íquo. Portanto, o nome desse ácido é ácido que possui nitrogênio com carga mais 5. Ácido com nitrogênio carga mais 5, ácido nítrico. Nítrico. Se fosse nitrogênio com carga mais 3, o nome deixaria de ser nítrico e passaria a ser nitroso. Conseguiu entender? Entendeu a brincadeira? Quer dizer, você vai descobrir a carga elétrica do elemento central a partir da carga do hidrogênio e da carga do oxigênio. Vamos a outro. Por exemplo, H2SO3. E eu quero saber o nome que esse ácido oxigenado possui. Começando o nome. Ácido, porque se trata de um ácido. Agora, você tem que focar no elemento central de novo para descobrir a carga elétrica que ele possui dentro da fórmula. Hidrogênio carga, mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Oxigênio menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 2, menos 6, menos 4. Se até aqui deu menos 4, é porque o enxofre que está aqui tem carga mais 4. Volta para a tabelinha com os números de oxidação. Se você consultar uma tabela periódica, o enxofre, ele pertence ao grupo 6A, onde as cargas elétricas positivas, elas são mais 2, mais 4 ou mais 6. Enxofre com carga mais 4, vale a pena ver de novo. Relembremos, 1A, 2A e 3A, não precisa especificar. 4A e 5A é oso e íquo. 6A, 7A e outros elementos que possuem mais do que 2 cargas elétricas positivas, aí você tem que usar aquele esquema de prefixação e sufixação. Carga mais 1 e mais 2, hiposo. Mais 3 e mais 4, oso. Mais 5 e mais 6, íquo. Mais 7, perico. Mais 1 e mais 2, hipooso. Mais 3 e mais 4, oso. Esse é o ácido, enxofre, sulfuroso. Fechou? Vamos ao outro, quer ver? Observa. H3PO4. Ácido que contém fósforo. Carga elétrica do fósforo dentro da equação, dentro da fórmula. Hidrogênio mais 1. Mais 1 vezes 3, mais 3. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 3, menos 8. Até agora deu menos 5. Se até agora deu menos 5, aqui só pode ser mais 5.
Fósforo com carga mais 5, fósforo, carga mais 5, coluna 5A, fósforo, terminação ico, proparoxítono, ácido fosfórico. Agora falta vermos só o seguinte. Ô Gil, e se me derem o nome do ácido e quiserem que eu atribua a esse nome uma fórmula? Aí tem outra maneira de ser feita, vamos a ela na sequência. Só um minuto a mais. Se nos derem o nome do ácido e pedirem a fórmula para tal, eu tenho um esquema que vai te ajudar. Que é o seguinte. Pega a tabela periódica. Vai para mim lá para as colunas seguintes. Colunas 7A, 6A, 5A, coluna 4A e coluna 3A. Ô Gil, por que só essas colunas? Geralmente são elementos que ficam nesses grupos que irão formar os ácidos oxigenados. Fecha aqui. Tudo que eu vou escrever agora, nesse quadro, é para a terminação ico. Por exemplo, eu me peço, qual é a fórmula do ácido sulfúrico? Até sem saber tanta química, o aluno sabe que a fórmula do ácido sulfúrico, ela tem hidrogênios, ela tem enxofre e ela tem também oxigênios. Aonde geralmente as pessoas erram é na quantidade de hidrogênios e na quantidade de oxigênios que a fórmula possui. Comecemos pelo número de oxigênios. Terminação ico. Ácido bórico. O ácido bórico, ele tem em sua fórmula 3 átomos de oxigênio. Ácido carbônico também são 3. O nítrico também são 3. Tá pegando? Ou seja, se o nome do ácido terminar com ico, o número de oxigênios que eu ponho na fórmula são 3. Aqui você vai saltar. Quem está aqui é o próprio oxigênio. Aqui também você vai saltar. Quem está aqui é o flúor. Ácido contendo flúor não possui oxigênios na fórmula. E o nome seria ácido fluorídrico. Ou, como eu havia dito no início desse encontro, hidreto de flúor ou ainda fluoreto de hidrogênio. Então aqui você salta. Ah, Gil, então é fácil. Se o nome do ácido terminar com ico, o número de oxigênio são 3. Quer ver outros? Ácido clórico possui 3 oxigênios em sua fórmula. Ácido brômico também. E o ácido iódico também. Mas o ácido sulfúrico, você deve ter ouvido dizer por aí que a fórmula dele é H2SO4. Quais que possuem 4 oxigênios em sua formulação? Os que ficam na linha de baixo, principalmente o fosfórico e o sulfúrico. Então guarda, se o nome do ácido terminar com ico, o número de oxigênios na fórmula ou são 3, ou são 4. Pegou? Agora, vamos ao número de hidrogênios que eu ponho na fórmula. Lembra? Hidrogênio geralmente tem carga elétrica mais 1, por ser altamente eletropositivo. Se o hidrogênio vai se unir a essas coisas para formar ácidos, essas coisas devem ser ânions. E um ânion tem carga negativa. Qual é a carga elétrica negativa desses ânions? Da direita para a esquerda, ordem decrescente. -1, -2, -3. -1, -2, -3 de novo. -1 e -1.
Agora pensa comigo, pensa. Quantos hidrogênios eu gastaria para neutralizar essa carga? Apenas um. Mais um, menos um. Qual seria a fórmula do ácido nítrico? H1NO3. Ácido nítrico, HNO3. Vamos brincar mais comigo, quer ver? Ácido bórico. Não esquece que esse quadro foi feito para terminação ico. Ácido bórico, H3BO3. Você entendeu o número de oxigênios? Ou são 3 ou são 4. O número de hidrogênios corresponde a essa carga negativa que esses ânions possuem. Ácido bórico, reiterando, H3BO3. Ácido carbônico, H2CO3. Nítrico, H1NO3. Fosfórico, H3PO4. Sulfúrico, H2SO4. Clórico, brômico e iódico. Pegou? Só que às vezes o nome não termina com ico, termina com oso. Precisa de um pincel de outra cor. Quando o nome terminar com oso, simples. Você vai nesse quadrinho que eu te dei, terminação oso, e tira um átomo de oxigênio da fórmula. E aquilo que era ico passará a ser oso. Por exemplo, H2SO4 é a fórmula do ácido sulfúrico. Qual seria a fórmula do ácido sulfuroso? Retira um oxigênio da fórmula. Não era H2SO4? Passará a ser H2SO, apenas 3. H2SO4 é o sulfúrico, H2SO3 é o sulfuroso. HBrO3, ácido brômico. HBrO2, ácido bromoso. Ah, Dil, mas tem também prefixo hipo e o prefixo per, que também de vez em quando aparecem na fórmula dos ácidos oxigenados. O que fazer? Hipo. Você vai na formulinha do ácido e tira 2 átomos de oxigênio. Per. Você vai na formulinha e acrescenta um átomo de oxigênio. Exemplificando, observa. HBrO3. Não esquece que o quadro foi feito para terminação ico. HBrO3 é o ácido brômico. HBrO2, repara, tirei um oxigênio. Ácido bromoso. Tira dois oxigênios da fórmula agora. Se eu tirar 2, HBrO. HBrO é o ácido hipobromoso. E agora experimenta acrescentar um átomo de oxigênio na mesma fórmula. HBrO3 é o brômico. Acrescenta oxigênio. HBrO4. HBrO4 seria a fórmula do ácido perbrômico. Perbrômico seria o nome dele. Espero que vocês tenham aprendido como identificar e dar nome a óxidos. Estava aqui há pouco, hidróxidos. Hoje, ácidos que não têm oxigênio e esses que aparecem muito em questões de vestibular, os ácidos oxigenados. Até o próximo encontro, bons estudos!